Tudo indica que finalmente está chegando aquele momento que milhões e milhões e milhões de brasileiros tanto esperavam. Afinal de contas, os crimes, as ilegalidades, a perseguição cometidas por Alexandre de Moraes chegaram a um nível tão escandaloso, tão absurdo, internacionalmente conhecido, que não poderiam se sustentar por muito tempo. Ele exagerou demais na dose e agora vai pagar o preço por isso. Por que eu estou dizendo isso? Nós estamos vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Vai vir aí suspensão de visto, não o que é o mínimo, mas vai ter a lei Magnitsky e também tem o caso do Felipe Martins. E as conclusões que a gente está tendo é a seguinte: o Alexandre de Moraes pode até não recuar e continuar querendo avançar, mas vai ficar cada vez mais difícil encontrar capangas, jagunços dispostos a acatar ordens ilegais, porque essas pessoas sabem que sofrerão consequências. Vamos analisar primeiro isso aqui, ó. Justiça dos Estados Unidos marca a audiência de Felipe Martins sobre suposta fraude. Como vocês já sabem, se não sabem eu vou explicar resumidamente. Foi forjado um documento dentro de uma instituição, do Instituto do Estado dos Estados Unidos, tá? Para forjar um documento dizendo que o Felipe Martins tinha entrado em território americano e alguns meses depois esse documento foi apagado do sistema. Ou seja, alguém, por ordem daqui, de alguma autoridade daqui, fabricou, forjou um documento oficial dos Estados Unidos. Isso é um crime internacional. E essa audiência servirá justamente para analisar a necessidade de seguir adiante com a investigação, descobrir quem foi o responsável por essa fraude e quem foi que mandou o responsável fazer isso. O que criaria uma linha de cadeia de comando que chegaria até Alexandre de Moraes. Mas as pessoas envolvidas nessa cadeia de comando também sofreriam graves consequências. E aí, vamos para a próxima parte que eu quero mostrar para vocês. Polícia indicia ex-assessor de Moraes em investigação sobre diálogos do ministro. Todos se lembram do escândalo. Que engraçado, né? Rapidamente a imprensa esqueceu. Mas o escândalo quando as conversas dos celulares de Eduardo Tagliaferro foram vazadas, que mostravam que havia uma espécie de organização de fabricação de inquéritos e relatórios para perseguir e censurar pessoas da direita. Caso você não se lembre, aqui tem um rápido diagrama para te lembrar. Alexandre de Moraes dava as ordens para Ayrton Vieira, seu juiz, substituto, auxiliar, e o Ayrton Vieira dava ordens para Eduardo Tagliaferro para que ele censurasse, bloqueasse, reproduzisse relatórios, tá, para que Alexandre de Moraes pudesse censurar pessoas da direita. Inclusive, aquela ínfame conversa, né, onde Ayrton Vieira pede para que o Tagliaferro usasse a criatividade para censurar a revista Oeste, dizendo que o Eduardo Bolsonaro era alvo do Alexandre de Moraes. E olha aqui, ó, aqui o Alexandre de Moraes, num grupo, dizendo o seguinte: peça para o Eduardo analisar as mensagens desse para vermos se dá para bloquear e prever multa. Então ele escolhe o alvo, manda o assessor produzir alguma coisa para que ele possa se basear nesse relatório fabricado, tá? Para que ele pudesse censurar, que no caso é o Rodrigo Constantino. Então é só para lembrar isso daqui. E aí a situação continua. Bom, saiu recentemente uns áudios do Eduardo Tagliaferro falando que ele tem material bastante para acabar com esse pessoal do TSE, Alexandre de Moraes, para mostrar o que eles realmente faziam. É um áudio onde ele conversa com o Oswaldo Eustáquio. E ele fala isso realmente, que estava com medo de morrer, queria fugir do Brasil com a sua família. Aparentemente não fugiu, ele continua em São Paulo, mas é verdade que ele falou isso, isso é inquestionável, assim como ele falou que ele fazia coisas ali que ele sabia que eram erradas e que ele tem provas o bastante para acabar com esse pessoal. O que acontece logo na seguida? Polícia Federal investigou até diálogos de ex-assessor de Moraes com seu advogado. Isso aqui é um absurdo. Só isso aqui é um absurdo à parte que merecia um vídeo só para isso, tá? Só para vocês entenderem o desespero que o Alexandre de Moraes deve estar agora para fazer isso aqui. Ele mandou que fossem feitas grampeadas e analisadas as conversas entre o Eduardo Tagliaferro e o seu advogado. Isso é simplesmente um absurdo. Cadê a OAB para poder interferir e defender os advogados? Que agora advogados poderão ter suas conversas grampeadas com seus clientes. Isso vai frontalmente contra os direitos dos advogados e como se deve conduzir uma relação com os advogados da investigação. Mas no Brasil isso não existe, né?
Polícia Federal investigou com autorização de Alexandre de Moraes diálogos entre o ex-assessor do ministro, Eduardo Tagliaferro, e o advogado que o representa na investigação sobre vazamento de mensagens e uma série de reportagens da Folha. Peraí, se ele vazou mensagens, então essas mensagens eram verdadeiras. Se essas mensagens eram verdadeiras, mostra um crime cometido pela investigação, pelo Alexandre de Moraes. Por que isso não está sendo investigado? A PF incluiu conversas e áudios no inquérito. Ao indiciar Tagliaferro, a polícia apresentou ao STF o conteúdo das conversas de WhatsApp entre os dois, incluindo trocas de áudios e imagens, mesmo afirmando que o material não trouxe nenhuma prova relevante para a investigação. Bom, vamos para o próximo aqui. O que está acontecendo? A situação está ficando tão absurda. Essas pessoas sabem que agora vão ter vistos suspensos, vão responder internacionalmente, no Tribunal Internacional Americano, lei magnífica, onde não poderão ter cartão de crédito, serão excluídos do mundo financeiro, do mundo bancário. E o que aconteceu? Eles sentiram e o resultado. Juízes deixam o gabinete de Moraes, incluindo envolvido em vazamento. Quem que é esse envolvido em vazamento? Está aqui, ó. Ayrton Vieira. Aquele que servia de interlocutor entre Moraes e o produtor dos relatórios forjados para censurar a direita. Então vamos lá. Entre janeiro e março deste ano, 2 juízes auxiliares e 1 juiz instrutor deixaram o gabinete do Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal para retornar às suas atividades no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em janeiro e março deste ano, 2 juízes... Repetiu o parágrafo aqui. Tanto que a imprensa é idiota, rapaz, eles repetem o parágrafo, pelo amor de Deus. O Estadão ouviu o interlocutor de Moraes e afirmou que ele iniciou um processo seletivo para substituir os magistrados. Procurado, o ministro não se manifestou sobre o motivo das trocas desse gabinete. Lembrando, o Ayrton Vieira era o principal aliado de Moraes no exercício de juiz e instrutor em processos criminais para censurar, perseguir, forjar relatórios e cometer várias outras ilegalidades no processo de investigação, né? Ele auxiliava Moraes desde maio de 2018, por mais de um ano após o ministro tomar posse no STF. Eles estão sentindo. Então, Alexandre de Moraes pode até querer continuar com essas ações que são abjetas, absurdas, aberrações jurídicas, fazer contorcionismo de interpretação da Constituição e ter o apoio de uma parte da imprensa. Mas vai ficar cada vez mais difícil encontrar os seus jagunços. Por que isso? Quando você acata ordens ilegais para perseguir pessoas inocentes, você está sendo um jagunço. Vai ser cada vez mais difícil encontrar jagunços para acatar essas ordens. Delegados da Polícia Federal, agentes da Polícia Federal, juízes substitutos, juízes auxiliares, essas pessoas pagarão um preço pelos que elas estão fazendo. E nós sabíamos que isso iria acontecer mais cedo ou mais tarde, porque a gravidade dos atos e dessas ações não passaria batido por muito tempo. O castelo está começando a ruir, o barco está começando a afundar, e agora os ratos mais fracos são os primeiros a pular fora. Alexandre de Moraes pode até ter uma certa blindagem, mas juízes auxiliares, substitutos, delegados da Polícia Federal e agentes que a Stasi, né, do Alexandre de Moraes, aquele destacamento que ele sequestrou e transformou numa espécie de pretos jurídicos, né? Estas pessoas vão pagar pelo que elas estão fazendo. E elas merecem, sim, pagar por isso. A gente precisa ver a justiça ser feita com toda essa maldade que essas pessoas têm feito. A Ayrton Vieira, inclusive, foi relator de vários desses processos, dessas denúncias e desses votos que condenaram centenas de pessoas inocentes a 14, 15, 16 anos de prisão por vandalismo, por depredação de patrimônio público, por estarem no lugar errado no domingo. A justiça será feita e essas pessoas vão pagar por isso.